Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. 1 João capítulo 4, verso 8. Agradecemos a Deus por Ele nos conceder a oportunidade de estarmos novamente juntos. Agradecemos por mais este dia de vida e também por estes momentos que temos para juntos estudarmos a Bíblia. Agradecemos a todos vocês que estudam conosco, a todos que compartilham os estudos com outras pessoas e também a todos que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube, que clicam no dedinho de joinha, e ainda a vocês que nos escrevem dizendo de onde estão acompanhando. Mandamos aqui um alô especial para Nadir Garcia, de Cachoeira Paulista, em São Paulo, Sidney Alves de Oliveira, de São Leopoldo, Rio Grande do Sul, pedindo orações por ele, também por Mayra e Pedro Paulo Silva. Maria Marli, de São Cristóvão, em Sergipe, parabenizando a neta Ariane, estará completando mais um ano de vida amanhã. Marlita Cardoso, de Pelotas, no Rio Grande do Sul, pedindo orações por sua irmã Marilena, que está com problemas de Alzheimer. Mara, de Manaus, também pede orações por ela, pelo filho Manfrim e por uma causa na justiça, que já tem 5 anos. Um alô especial também para Rivelino Silva, de São Gonçalo do Amarante, no Ceará, que também estará aniversariando amanhã. Nós agradecemos a todos vocês que nos escrevem, mandaremos sempre alô e iremos orar. Eterno Deus e Pai que estás nos céus, a Ti a nossa gratidão por este dia, por estes momentos. Pedimos que o Teu Espírito Santo fale à nossa mente, ao nosso coração, nos ajude a entendermos a Tua palavra, aceitá-la, colocá-la em prática em nossa vida, vivermos a Tua vontade, não a nossa. Queiras, Pai, abençoar todos que estudam conosco e que têm seus problemas, suas necessidades, que pedem orações. Tu conheces cada um, dê vitórias conforme a Tua santa vontade. Abençoe Ariane, que estará aniversariando amanhã, também abençoes o Rivelino Silva, que amanhã estará aniversariando. Queiras abençoar Nadir Garcia, também Sidney Alves de Oliveira, Mayra e Pedro Paulo Silva. Abençoes Maria Marli, também Marlita Cardoso e especialmente a sua irmã Marilena, que está com Alzheimer. Abençoe a Mara e os seus pedidos de oração, Pai. Tu conheces os problemas que enfrentam, especialmente o afastamento da fé de Manfrim, que ele possa retornar, e a causa na justiça, que já faz mais de 5 anos, Pai. Conceda as bênçãos em nome de Jesus. Amém. Durante essa semana nós estivemos aqui estudando sobre esta pergunta que Deus fez ao povo de Israel e faz a nós também hoje: o que mais eu poderia ter feito? Nós conhecemos muito bem a história do povo de Israel, desde quando Deus chamou Abraão para sair da terra da parentela, ir para um lugar que ele iria mostrar e que faria de Abraão uma grande nação. E Deus, irmãos, não é homem para que minta. Deus, ele é fiel. Deus, ele cumpriu a promessa que ele fez a Abraão. Abraão e Sara não tiveram logo um filho. Demorou 25 anos depois dessa promessa para que Abraão e Sara tivessem um filho, o filho da promessa, o Isaque. E então nós sabemos que Abraão teve altos e baixos em sua fé, como todos nós temos, mas ele confiava sempre em Deus, e Abraão, ele foi chamado de amigo de Deus. E nós também poderemos ser chamados de amigo de Deus, mesmo sendo falhos como nós somos, pecadores, e às vezes nós nos afastamos de Deus, nós às vezes nos queixamos de Deus, nós reclamamos de que Deus não está nos ouvindo, de que Deus tem nos abandonado. Mas temos que ter em mente que Deus está no controle de todas as coisas. Nós é que somos apressados, nós é que queremos logo uma resposta e achamos que Deus então se esqueceu de nós, de que nos abandonou. Mas Deus, ele cumpriu a promessa que ele fez a Abraão e através da sua descendência de Isaque, ele então fez com que surgisse a nação de Israel. Isaque, como nós sabemos, ele teve 2 filhos, Esaú e Jacó. E Jacó foi então chamado de Israel quando ele lutou com Deus e venceu naquele vale do Jaboque. E então, de Jacó, que teve 12 filhos, vieram as 12 tribos de Israel. Mas Deus disse também a Abraão que a nação que ele havia escolhido e que seria uma nação santa, uma propriedade exclusiva, uma propriedade peculiar, iria passar num cativeiro durante 400 anos, e assim aconteceu. Quando Jacó foi para o Egito se encontrar com José, ele levou os seus filhos, as suas famílias,
e lá eles cresceram muito e se tornaram uma grande nação. E até que Deus, através de Moisés, libertou o povo da escravidão. Eles se tornaram escravos porque estavam crescendo muito e Faraó tinha medo de que eles pudessem a qualquer momento se apoderar da nação do Egito. Por isso eles foram feitos escravos. E então Deus usa Moisés, que já havia fugido do Egito porque ele matou um egípcio, quando ele viu esse egípcio agredindo e batendo muito forte num egípcio, num israelita para trabalhar, porque era escravo. E Moisés então, naquele ímpeto, ele tira a vida daquele egípcio. E ele precisou fugir, foi para o deserto de Midian. E lá ele permaneceu 40 anos. E lá no deserto Deus chama Moisés para ir e libertar o povo. Moisés relutou, não queria ir, mas acabou depois indo e libertou o povo pelo poder de Deus. Então Deus, ele conduziu o povo através do deserto, fez com que o mar se abrisse para que eles passassem, fez cair pão do céu todas as noites, pela manhã tudo estava coberto de maná, fez brotar água da rocha. E o que mais Deus poderia ter feito pela nação de Israel? E a nação se corrompia com os falsos deuses, com os ídolos pagãos e se afastava de Deus. E então eles, em vez de produzirem bons frutos, como é chamada aqui uma vinha que Deus havia plantado, eles produziram frutas podres, uvas amargas. Aqui em Isaías capítulo 1, no verso 8, diz assim: a bela Sião está abandonada, como o abrigo do vigia no vinhedo, como a cabana numa plantação de pepinos, como a cidade que foi sitiada. Aqui Deus falando através do profeta Isaías de Jerusalém. Estava abandonada, a bela Sião, a cidade que foi preparada para que o povo de Israel tivesse lá o seu reinado. Davi foi quem edificou ali a Jerusalém, em Sião, e então, mesmo assim, o povo se afastou. E Deus então pergunta: o que mais eu poderia fazer? Quando lemos em Jeremias capítulo 2, no verso 21, o profeta Jeremias escreveu: contudo, eu o plantei como videira de origem pura, da melhor qualidade. Como você se transformou em videira silvestre e degenerada? Mais uma vez aqui, Deus usando os profetas para falarem ao povo de Israel o que havia feito. Eu o plantei como videira de origem pura, as melhores mudas, as melhores qualidades que poderia ter, Deus usou para que Israel prosperasse. Mas, infelizmente, diz aqui o profeta Jeremias, você se prostituiu ao se curvar para ídolos. Irmãos, sabemos que hoje também Deus nos adverte através da sua palavra. Deus, ele nos adverte através de líderes espirituais consagrados para que nós nos voltemos do nosso mau caminho, para que nós nos voltemos para Deus, porque Deus tem feito tudo para nós. Inclusive, quando Jesus aqui esteve, ele também foi maltratado, ele foi rejeitado e ele foi crucificado e ele morreu na cruz para pagar o preço do pecado de toda a humanidade. Mas ele veio especialmente para o povo de Israel e o povo de Israel o rejeitou. Os líderes de Israel, os fariseus, os sacerdotes, não aceitaram Jesus como Messias e então Jesus foi crucificado. Mas como nós dissemos essa semana, Jesus ele veio a este mundo exatamente para morrer. De qualquer forma ele iria passar pela morte para pagar o preço do nosso pecado. Mas é triste nós sabermos que o povo que Deus havia escolhido, esse vinhedo que ele havia plantado, o rejeitou. E então, essa morte de Jesus, ela é válida para todo ser humano, para todo aquele que crer e confessar os seus pecados e aceitar a Jesus, farão parte do Israel espiritual, porque hoje a nação de Israel, ela deixou de ser a nação escolhida. Ela não é mais aquela propriedade exclusiva, particular, que Deus havia chamado no passado, porque eles rejeitaram a Jesus. E então o Evangelho foi estendido a toda a humanidade. Todos aqueles que ouvirem e aceitarem
passarão a ser parte do Israel espiritual. E nós estamos aguardando o nosso Senhor Jesus retornar muito em breve para vir buscar aqueles que o aceitaram e que viveram uma vida de comunhão com Ele, mesmo tendo falhas, mesmo pecando, mesmo caindo e levantando. Se permanecer de pé, Jesus está pronto a perdoar e irá nos levar quando Ele voltar muito em breve. Nós sabemos que aqui no Novo Testamento, Jesus contou essa parábola de um homem que tinha uma vinha e ele mandava os servos para buscar a parte que era devida ao dono daquela vinha. Mas o que o povo fazia? Eles maltratavam os servos, eles apedrejavam, eles matavam alguns, como muitos profetas foram mortos, e esses servos são os profetas que Deus mandava para advertir a nação. E então o dono da vinha resolveu mandar o filho para ver se eles respeitassem o filho. Mas como nós vimos, até o filho eles mataram. Irmãos, hoje nós também, pelas nossas atitudes, nós poderemos estar maltratando, estar matando o Filho de Deus, ao invés de tê-lo como nosso maior e melhor amigo. Jesus ele está pronto a nos perdoar. Jesus ele está pronto a fazer com que nós permaneçamos ao seu lado para que possamos ir viver com Ele ao Ele retornar para buscar a sua igreja. Jesus ele vai voltar para cumprir a promessa que Ele fez em João 3,16, que Ele estava indo, mas que Ele voltaria. Ele estava preparando o lugar e temos a certeza de que o meu lugar, o seu lugar está lá, reservado. É hora, irmãos, de nós nos voltarmos para Deus. Não se você tem vivido uma vida de altos e baixos, ou mais de baixo, do que momentos altos com o nosso Senhor, é hora de nós pedirmos a Deus perdão, é hora de nós nos reconciliarmos com Deus, porque o fim está muito próximo. Não vai demorar, Jesus estará voltando e aqueles que não se deram conta de que deveriam ter uma vida de intimidade com Deus, estes então, mesmo tendo sido batizados na igreja, não estarão com Jesus na eternidade. Que Deus tenha misericórdia de cada um de nós, que Deus nos abençoe, que Deus nos dê um bom dia. Agradecemos a todos vocês que estiveram conosco esta semana, estudando a Bíblia. Nós vamos retornar no domingo para dar sequência a esta série sobre o amor e a justiça de Deus. Desejamos a todos vocês um bom dia, um feliz dia da preparação, que é hoje a sexta-feira, um feliz sábado amanhã, e lembramos a todos que a Bíblia nos diz que com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí. Jeremias capítulo 31, verso 3. Que Deus nos abençoe.